Eu sou Frederica Richter, sou coordenadora do curso de Direito da Moda aqui do seufuturo.com e hoje eu estou com a jornalista e consultora de moda, a Flávia Bucher, para conversar um bate-papo sobre o mercado da moda, o fashion business. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada, Frederica. Obrigada a todos pela oportunidade de poder falar um pouquinho de moda aqui no seufuturo.com. Bem-vinda, muito obrigada. Flávia, entrando um pouco no assunto, a gente já conversou muito por detrás das câmeras, né? E hoje vamos trazer um pouco dessa realidade aqui para os alunos, para eles conhecerem um pouquinho mais desse mercado. Como você vê hoje o profissional da moda, quando ele sai da faculdade ou de um curso técnico, como você vê ele em relação à preparação para entrar no mercado de trabalho? Que ótima pergunta, Frederica. O profissional de moda, ele sai da universidade geralmente super despreparado. Por quê? Porque ele sai com um conhecimento geralmente teórico e muito pouco prático. Então, para isso, claro que hoje o mercado de trabalho oferece cursos extras, principalmente cursos técnicos, onde é possível esse profissional se capacitar melhor para o mercado. Mas, na verdade, o profissional de moda, ele acaba aprendendo a trabalhar na prática. Uhum. Porque eu acredito que talvez durante o curso técnico ou a faculdade é focado muito na criação nesse lado lúdico, mas muitas vezes ele sai do curso e ele vai se tornar, na verdade, um empreendedor. Se ele não for contratado por uma grande empresa, uma empresa de médio porte para ser funcionário, ele vai se tornar empreendedor, vai empreender no próprio negócio, não é mesmo? Porém, para ele empreender o próprio negócio, ele não está capacitado para empreender o próprio negócio, porque ele não tem uma formação administrativa, uma formação jurídica ou uma formação econômica que o prepare para o mercado. Então, novamente, ele vai ter que se voltar para algum curso técnico para conseguir achar uma fórmula de ter sucesso no seu trabalho. Uhum. E quais profissões, assim, algumas situações que você pode citar que você vê, assim, que de repente falta uma assessoria jurídica ou mesmo administrativa, assim, situações que vêm na sua cabeça, assim, de repente parte contratual, é usual, as pessoas usam contratos, ou é feito muito informalmente, né? Como que vem sendo tratado? Então, a gente não pode desmerecer e nem classificar que todos os mercados são iguais, não são. São Paulo tem um mercado super profissional, Rio de Janeiro também tem um mercado bem profissional, porém, em alguns outros estados no Brasil, a informalidade impera. Então, isso realmente é um problema. Eu acho, inclusive, que dentro da Universidade de Moda deveriam ter algumas noções de direito, como contratual, como você mesmo falou, e eu não sei que outras áreas do direito poderiam ser interessantes para esses profissionais. Então, assim, sim, tem muitos profissionais trabalhando informalmente, a grande maioria. Eu acho que há o incentivo do governo com aquela criação do MEI, que ajudou bastante esses profissionais informais, mas ainda nessa questão de contrato tem muita falha. E Flávia, em relação assim, agora falando um pouquinho de moda e tendência, nos anos 80, 90, até na sua aula você fala um pouco disso, nós tínhamos uma influência muito forte do exterior e até hoje a gente ainda tem, tanto que às vezes a gente vê que o mercado interno aqui no Brasil a gente ainda tenta trazer muita influência do exterior. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e também da importância da valorização do nosso mercado que a gente tem aqui, né? E de como que a gente deve olhar isso para fazer isso crescer. Bem lembrado, Frederica, lá da minha aulinha, mas então assim, e se você lembrar, eu falo que a moda chegou no Brasil nos anos 50, praticamente com a Casa Canadá, que foi uma casa incrível no Rio de Janeiro, que fez os primeiros desfiles do que seria uma cópia da alta costura francesa no Brasil. Então, assim, dali a gente já começou a trazer todas as informações de moda de fora. Nossa primeira inspiração foi a França e depois, a partir dos anos 80, assim, a gente entrou no way of life, no estilo de vida americano e começamos a importar tudo que eles tinham de cinema, de séries, enfim, de jeans, de roupa, principalmente o sportwear, né, que é a roupa mais de ficar em casa, mais de praticar esporte. Aí a gente buscou essas referências bem fortes dos Estados Unidos. E até hoje a moda ainda busca
referências da Europa. A gente vê muitas indústrias de moda mandando estilistas para a Europa fazer o circuito Londres, Paris, Milão e voltar para o Brasil com referências da moda de lá. Por outro lado, a gente tem muita gente boa aqui, né, no Brasil, muita gente criativa, muitos talentos, né, que muitas vezes sem uma oportunidade, né, e nós temos também uma cultura muito rica, um artesanato, nós temos uma produção própria, nós temos coisas que são produzidas só aqui no Brasil, né, então eu vejo que a gente tem que ter um resgate, uma valorização. A gente tem uma indústria têxtil gigantesca. Eu acho que esses dados e esses números tu já passaste, né? No início do curso eu apresento que nós temos um dos maiores parques têxteis do Ocidente, né? O Brasil é o único país que ainda faz a cadeia completa têxtil, desde a produção do fio, do algodão, do fio, até a confecção, né? A confecção da peça e a venda no destino final, né? Então o Brasil é um dos poucos, o único país do Ocidente que ainda faz isso, né? E o nosso parque Fabril Têxtil é realmente bem expressivo. Então eu acho que o que está faltando são incentivos maiores de indústria, ou mesmo a busca desses profissionais, talvez por startups, né, para começar um negócio pequeno e ir crescendo. E o cooperativismo. E agora falando um pouco desses movimentos recentes, coisas de há 2, 3 anos atrás, com o fast fashion, mesmo a internet, a globalização, os meios de comunicação, a gente viu que a moda ela está evoluindo muito rápido, né? E até mesmo as semanas de moda, os desfiles que aconteciam de 6 em 6 meses, eles também estão tendo que se reformular. Então a gente teve o sinal Buy Now, não sei se isso vai continuar, se isso funcionou. Qual que é a tua opinião sobre os desfiles? O que tu acha que vai ser daqui para frente? Eu acho o sinal Buy Now incrível, né? Para quem está nos assistindo e não sabe o que significa o sinal Buy Now, veja agora e compre agora. Então, assim, algumas indústrias de moda, principalmente lá fora, que é mais uma vez que a gente copia as ideias deles, eles apresentam a coleção e no mesmo momento em que estão apresentando a coleção, essas peças já estão à venda, e geralmente por aplicativos. O que eu vi nessa última São Paulo Fashion Week, nesse último movimento de moda que a gente tem no país, foi o seguinte, um sinal Buy Now diferente. Ou seja, qual o maior problema do sinal Buy Now para o Brasil hoje? A logística, a entrega e a produção. Então, assim, você ter a certeza que aquele cliente vai aceitar o que você está mostrando naquele momento e vai querer comprar, você já tem que ter um estoque. Naquele momento. Então, essa produção tem que ser muito rápida, essa logística tem que ser muito rápida. Eu acho que o Brasil não está preparado ainda, porque o Brasil ainda busca referência lá fora, traz para cá para produzir e produz muitas vezes na China, na Índia, em outros países. Então, a gente tem um problema de logística. Teve um São Paulo Fashion Week, o N43, que apresentou o sinal Buy Now. Para o N44 já não ouvi falar que teve o sinal Buy Now. Teve o sinal Buy Now de outra forma, com venda local, assim, com quiosques que estavam vendendo naquele momento as roupas que tinham acabado de ser confeccionadas, mas pontuais. E, Flávia, você acha que o sinal Buy Now é também usado como uma ferramenta pelos estilistas para prevenir a cópia daquelas peças que eles estão lançando? Porque a gente tem conhecimento que muitas, né, de olheiros que vão em desfiles, enfim, para fotografar e para uma outra empresa, muitas vezes uma marca desconhecida, reproduzir aquela peça. Então tu vê esse recurso como uma forma de prevenção do próprio estilista? Ou tu acha que não necessariamente? Se o fato de o estilista estar vendo na hora que tá do sinal Buy Now, se isso pode gerar mais cópias? Se é usado como uma ferramenta para prevenir a cópia. Não acredito, Frederica, não sei se isso funciona também, essa questão de tu tá prevenindo uma cópia, porque na verdade a indústria já teve que produzir, então nesse tempo de produção, ele pode ter um espião lá dentro, que é muito comum, então assim, não sei, essa cópia já pode ter acontecido antes de chegar. Porque antigamente, da data do desfile até o produto chegar na loja,
6 meses. Passava um tempo. Então, ali já tinha tempo de alguém fotografar, ou pegar mesmo essas imagens que hoje na mesma hora estão na internet, né? E copiar aquele modelo e lançar na sua loja que, né, não é aquela do estilista que muitas vezes investiu meses naquela criação, né? Então, eu já escutei, assim, pessoas que têm essa corrente, mas tu tens toda a razão, porque pode ter alguém dentro da fábrica e realmente é muito comum. Espionagem industrial, né? Espionagem industrial, isso mesmo. Então, eu acho assim, mas eu acho interessante que a moda se volte para essa coisa do cooperativismo. Já tem algumas empresas trabalhando nesse sentido, buscando natural, trabalhando as tramas naturais, voltando para o tear manual, para ter um produto nacional, sabe? Para ter uma identidade, um DNA. Também existe uma preocupação em relação aos corantes, e inclusive tem um projeto de lei tramitando na Câmara para tirar um componente químico de um corante, porque esse corante ele faz mal para a nossa saúde. Então, recentemente, até te mostrei algumas fotos, eu estive no Peru e lá eu tive acesso a vários corantes naturais. Eu acredito que vai haver um resgate também pela questão da sustentabilidade, né? Porque quanto mais a gente passa para o artificial, um consumo maior, mais a gente está agredindo a natureza, né? Na verdade. Sim, mas nós estamos vivendo 2 momentos, Frederica. Um dos momentos é esse, do resgate do natural, dessa busca pelo material orgânico, né? Da população orgânica. Porém, tem uma outra vertente muito forte, que é a questão da tecnologia. Então, as novas tecnologias. E até que ponto essa nova tecnologia também não vai prejudicar? Hoje a gente fala em corante, na questão de água, de meio ambiente, mas daqui a 10 anos a gente vai estar falando em máquina. Sim. Em impressão, em laser, então em outras tecnologias que vão interferir em LED, luz, em outras tecnologias que também vão acabar interferindo na nossa pele, no nosso corpo. Então eu acho assim que a gente não tem muito como fugir de ter um benefício e um malefício, mesmo que seja na moda. E também existe uma outra corrente, muitos estilistas estão adotando isso, que é o reaproveitamento de materiais, né? Que a gente estava conversando antes. O upcycling. Isso, eu queria que tu explicasse um pouco pra gente sobre o isso. Upcycling, pra mim, eu adoro upcycling, porque eu já fiquei muito triste algumas vezes em visitar algumas indústrias, a gente já conversou bastante sobre isso, né, Frederica? Que assim, você vai numa indústria têxtil e tem horrores de sobra de tecido. E por que essa sobra de tecido? Porque muitas vezes as peças são cortadas, esse excedente das roupas, eles simplesmente descartam. Aí, certa vez eu perguntei, por que é descartado todo esse material e ele não é reutilizado, aproveitado? Porque o custo, a hora humana trabalhada é muito cara. Então, o que acontece? Quando você tem um tecido inteiro, você abre uma mesa inteira de modelagem e ele é cortado, o tecido. Quando ele é cortado, sobram às vezes retalhos, ou às vezes de final de rolo, que não chega a 1 metro. Para se reaproveitar esse 1 metro numa mesa de corte, levaria muito mais tempo, porque teria que se pensar em como encaixar o molde para aproveitar esse tecido, ou o que viraria esse tecido, que aí entra o upcycling, porque esse tecido não necessariamente pode continuar sendo o produto que ele foi produzido, ele pode virar um novo produto. Por exemplo, a minha empresa confeccionava camisas. Tudo bem, para cortar camisa eu tenho uma gola, eu tenho uma manga, eu tenho um punho, né, eu tenho uma lapela. Agora, porém, para eu confeccionar uma bolsa, eu só preciso de um quadrado, de um pedaço. Uma bolsa eu posso fazer de vários tamanhos, é um triângulo, é um retângulo, é um quadrado, né? Então, assim, e aí tem algumas cooperativas que pegam esse material de tecido, de sobras de tecidos, de excedentes, e transformam num novo produto. Isso é o reaproveitamento. Inclusive, alguns estados aqui no Brasil, eles já estão com incentivos fiscais para essas empresas que trabalham com reaproveitamento de tecido, sobras de tecido. São Paulo é um estado que está com esse projeto, não sei se está aprovado ou não, ou quando o curso aqui for pro ar, não sei se provavelmente já vai estar, e eles têm um incentivo fiscal para as empresas com uma redução de impostos para quem está reutilizando tecidos. Eu acho que é bem interessante a gente estar levando essa proposta pro restante do país, né? Porque é algo que vem para bem, né? Para somar.
Porque, ao mesmo tempo, esses retalhos, esses restos, eles geram uma poluição muito grande, né? E muitas vezes demoram muito tempo para se decompor no meio ambiente. Geralmente eles são descartados e quase todos esses tecidos têm na composição um percentual químico e um percentual que não é natural, não é de tecido natural, é de tecido artificial muito grande. E aí demora tanto tempo quanto um plástico para se decompor. E em relação à tecnologia, eu acho que mesmo no último São Paulo Fashion Week a gente viu bastante sobre isso. A gente esteve lá visitando, nós vimos um aplicativo, um software desenvolvido por uma grande empresa aí da área de tecnologia, né? Eu queria que tu explicasse mais um pouco sobre isso. Que bela iniciativa. Eu e a Frederica, a gente teve a oportunidade de conhecer um desenvolvedor de software e um software de moda. Eu piro ouvindo, né, Frederica? Porque eu gosto muito, assim. E as novas tecnologias são o futuro. Além da impressora 3D. Agora eles descobriram, esse rapaz que nos explicou sobre essa nova tecnologia, esse aplicativo, ele fala de um aplicativo que escaneia o corpo da pessoa, lê a roupa que ela está usando, então através desse aplicativo ele consegue identificar quais as lojas e quais as marcas que têm a ver com o DNA da pessoa. Quando eu falo DNA, Frederica, porque nem todo mundo conhece talvez essa nomenclatura, eu estou falando do estilo pessoal, do que aquela pessoa gosta de usar. Então, ela vai ter a oportunidade até de se conhecer melhor, de ter uma indicação de loja ou de roupa em que ela vai se encontrar e vai ser mais feliz. Sim. Então, ela otimiza o tempo dela com esse aplicativo. E o que isso tem a ver com, nessa parte da moda tem a ver com direito? Na parte da propriedade intelectual que a gente fala no nosso curso, todas essas inovações tecnológicas, elas podem e devem ser protegidas. Então, o advogado ele pode desenvolver um trabalho sobre isso, né? E quem trabalha, né, na indústria da moda e desenvolve ou está buscando adquirir, enfim, ou trabalhar com isso, deve procurar, sim, uma proteção jurídica, né? Que já existe. E muitas vezes o profissional de moda não sabe, né? E ele acaba perdendo dinheiro, enfim, porque ele não sabe realmente como resguardar essa criatividade dele, né? Então é importante a gente deixar claro, por trás de tudo isso existe um amparo legal que permite esse profissional a exercer a criatividade dele e proteger o direito dele e ganhar dinheiro, né? Isso é muito importante, né? Porque tem muitos contratos mal feitos que as pessoas simplesmente acham que enviando um e-mail tá tudo resolvido e aí depois elas têm um problema gigante porque não receberam e só tem um e-mail para provar que foi feito um contrato, né? Então, Flávia, eu gostaria de agradecer a sua presença, estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento, da sua experiência no mercado, e fica o convite para que possamos fazer mais trabalho juntos, trazer mais conhecimento e compartilhar aqui. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada.